Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Trader Forex Brasil. Eu sou Glauber Pardo, sou analista CNPI e aqui é o canal onde a gente fala de mercado, trading e economia do jeito certo. Hoje eu vou falar aqui sobre um pouco da forma com que eu opero, como que eu gosto de trabalhar no dia a dia minhas operações de Forex, tá? Que é muito diferente do que eu trabalho no dia a dia na B3. Falando um pouco aqui de mim, eu sou, para quem não me conhece, eu sou operador de derivativos na B3 e também gosto bastante aqui de Forex. Faço operações mais longas, mais tranquilas, sem muita alavancagem, tá? E aí eu queria passar para vocês essa visão de como que eu opero o Forex, tá? E aqui é um assunto muito polêmico que eu vou começar já por um assunto aqui muito polêmico aqui no mercado, que é stop, né? No mercado de Forex, eu particularmente não uso stop, tá? Opero sem stop. Na verdade, eu opero sem stop no gráfico, né? Porque sim, eu tenho operações perdedoras, né? Nem todas as minhas operações elas fecham no lucro, né? Mas eu não tenho ponto de stop definido ao entrar. E aí é um pouco do que eu vou explicar para vocês aqui agora, o porquê eu opero e como que eu opero isso. Pera. Você acha que essa estratégia vai dar certo? Seu guru não mostra relatório de performance? Acompanhe aqui. Na descrição do vídeo tem o link da minha performance. Minhas contas são públicas. E vamos voltar para o vídeo. Bom, então vindo aqui para uma tela em branco, eu vou exemplificar aqui o que eu leio, como eu vejo esse gráfico trabalhar, essas oscilações. Depois eu vou abrir o MetaTrader aqui e a gente vai olhar isso na prática acontecendo essa leitura e eu vou explicar um pouco sobre Position Size, que assim, o segredo do stop, né? Porque o stop está muito relacionado ao tamanho da alocação que você tem no mercado, o quanto de alavancagem, o quanto de margem, o quanto você aguenta a oscilação gráfica ali. Então, vamos pro exemplo teórico aqui nesse primeiro momento, tá? Então, vou desenhar aqui um gráfico na linha do tempo, tá? Então, o trecho sobe, corrige, sobe, um gráfico qualquer oscilando. Um pouco de tendência de alta aqui, aí a gente vê o gráfico oscilando assim. Beleza. Então, esse gráfico que eu desenhei, por exemplo, as primeiras coisas que a gente observa é que ele tem parâmetros, certo? Então, vamos supor que o começo desse gráfico, esse box azul aqui, ó, essa marcação em azul, ele é 2000, os anos 2000. E aqui é a data atual, 2025. Legal. Então, nesse exato momento, eu acabei de saber a dimensão total da oscilação desse gráfico, que é daqui até lá embaixo. É aqui. Certo. Então eu sei qual é a capacidade que isso pode me levar de margem. Imagine que eu abro uma posição no pior cenário, ou seja, que eu abro uma posição, eu vou marcar de vermelhinho aqui a posição, a abertura de uma posição. Se eu abrisse uma posição aqui, meu pior cenário, aguardasse todo esse movimento e aqui no futuro, em algum momento o gráfico pode voltar, eu simplesmente teria uma saída aqui. Conseguiria ainda salvar essa operação, certo? No caso de usar stop, eu já teria estopado ou aqui, ou saído aqui nesse recuo. Mas com certeza a gente já teria estopado essa operação, tá? Esse é o primeiro ponto importante. E o que está em jogo aqui? O tamanho da alocação, né? Se eu fizer uma entrada num ponto ruim, com um tamanho de alocação alto, eu não vou resistir toda essa flutuação do mercado, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. Se eu fizer uma alocação relativa ao meu capital, eu consigo segurar toda a oscilação. E não necessariamente eu preciso trabalhar stop na tela. Eu não estou falando para a gente segurar até voltar. Pode ser que nunca mais volte.
Só que eu tô te falando que a gente pode abrir uma ordem no ativo A e abrir uma ordem no ativo B e utilizar um estopando o outro. Então eu tenho $10 de lucro lá, 10 de prejuízo aqui e eu estopo os dois lados simplesmente netando as operações. Tá? Tudo isso trabalhando o tamanho da alocação. Né? Aí existe um segundo método que eu posso usar também para me estopar. Certo? Então, cada ativo vai ter uma relação. Você tem que estudar e saber exatamente o ativo que você está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma entrada, essa entrada vermelha aqui que a gente fez. Eu posso fazer uma outra entrada, ao invés desse ponto de stop aqui nesse primeiro X, eu faço uma segunda entrada. E aí eu tenho meu preço médio aqui. Aí eu faço... Não, legal, ele voltou aqui, eu já poderia fazer uma saída positiva aqui, por exemplo. Nesse X aqui já daria um preço médio, só sairia no 0 a 0. Então eu estopei a partir de um preço médio. Tá? Legal, não deu stop. Eu faria outra entrada aqui, subiria um pouco mais o médio. E assim, com o tamanho da alocação segura e com o estudo de capacidade de entrada de preço médio, e tudo isso é relativo ao tamanho do ativo que está operando. Petróleo é um ativo caro. Você vai ter que trabalhar esse sistema de alocação. O USD, JPY é outro sistema de alocação. A gente vai trabalhar, por exemplo, o USD-CHF é outro. Os pontos têm valores diferentes a partir do ativo. Gosto muito de trabalhar, por exemplo, o MXN-JPY, que é o mexicano contra o japonês. Ela tem uma grande oscilação, ponto baixo, você consegue fracionar muito as entradas com baixo risco de alocação. Então, isso fica muito diluído, tá? Então, esse é o caminho 2 em que eu posso gerenciar meu stop, através de pontos médios. Eu vou fazendo preço médio para situações, tá? E aí, agora eu vou entrar no terceiro ponto que eu julgo interessante, tá? No Forex, a gente tem o swap, tá? Que nada mais é do que o overnight. Basicamente, ele é a taxa de juros de uma moeda que você está posicionado contra uma moeda que você está vendido na paridade. Tá? Ou seja, a gente pode, já que a gente vai trabalhar a alocação suave aqui, tranquila, em pontos tranquilos, a gente pode trabalhar sempre a favor do swap. Então, como que eu seleciono os ativos? Eu seleciono os ativos em que eu recebo para ficar posicionado. Então, todos os dias eu recebo com a passagem do tempo para ficar posicionado no ativo. Então, por mais que eu fique mal vendido, com o passar do tempo, eu vou recebendo crédito de swap na conta. Ou seja, se o mercado for contra ou ficar for contra pouco ou ficar parado lateralmente, o swap vai me pagando a conta positivamente. Tá? E quanto mais eu vou montando o preço médio, mais o swap vai entrando e mais eu vou aliviando essa volta. Né? Então, são mais ou menos essas 3 ferramentas que eu uso em relação ao stop. Tá? Então, agora eu vou passar para o MetaTrader e vou mostrar um pouquinho disso aqui na prática, tá? Então, vamos lá. Então, vindo aqui para o gráfico, eu vou dar um exemplo aqui no MXN-JPY, tá? Que é o peso mexicano contra o ien japonês. E esse ativo aqui também é swap positivo, eu vou mostrar aqui, tá? Então, vindo aqui para o gráfico, a primeira coisa que a gente coloca é no mensal. Mensal, volta zoom aqui para puxar histórico, você vê que tem histórico todo do ativo aqui na tela. Beleza. Então vamos lá, vamos identificar os pontos. Eu tenho máxima aqui e mínimas aqui. Então as mínimas desse ativo estão em 2020 e as máximas estão aqui ano passado, 2024. Legal. Então agora, conforme eu mostrei lá no teórico, eu sei que essa é a range que eu posso oscilar. Né? Ele pode romper alto e romper baixo? Sim. Mas muito provavelmente, com uma alta probabilidade, ele deve ficar nessa range.
tá? Durante um bom tempo. E aí é quando começa aqui o nosso trabalho de alocação, né? Então, vou aqui simular e mostrar para vocês a parte de alocação, tá? Então, essa tem uma ordem aqui que eu coloquei hoje, inclusive, tá? Mas qual que é a estratégia aqui? Primeiro ponto, MXNJPY. A gente olha aqui a especificação dele e a gente vê que o swap de compra é positivo. Ou seja, vamos trabalhar comprado o ativo. Primeiro ponto. Sempre a favor do swap. Essa é a forma com que eu trabalho e a forma com que eu gerencio as posições. Tá? Segundo ponto. Vamos jogar uma ordem fake aqui só para a gente ver a oscilação. Quando eu arrasto ela, você vê ela menos 9, menos 10, menos 11. O que é esse valor? É a oscilação do preço atual até a região. Então, por exemplo, se o preço do ativo vier até a mínima, aqui eu vou ter menos 24 reais, 24 dólares, 23,80, 24 dólares. Legal. Ou seja, se o preço sair da onde está hoje e cair em linha reta para a mínima histórica do ativo de 2020, são 24 dólares que eu vou ter que ter para segurar essa posição. Tá? Então, vamos guardar esse tamanho aqui de alocação. Tá? E vamos supor que eu tivesse vendido, tá? Que não é o caso, eu nem trabalharia vendido nesse ativo, mas se ele rompesse a máxima aqui, teria 12,66. Seria negativo, ou seja, desse ponto aqui até lá em cima são 12,66. Tá? Então a gente sabe que nessa range aqui, para baixo eu tenho 25 dólares, para cima eu tenho 15, eu tenho 40 dólares de range trabalhado no ativo para cada 0,01 de lote. Tá? Então, até por lote na tela aqui, ó, 0,01. Ou seja, é muito tranquilo eu fazer operações do exemplo dessa aqui que está na tela aqui para vocês. Por quê? Eu estou trabalhando aqui a operação 001. Vou tentar buscar aqui um alvo de 5 dólares, super pequeno, super tranquilo. Ganho com a passagem do tempo. E se ele me derreter para baixo, eu vou montando médios e vou trazendo as saídas pela metade. Então eu vou estopar essa posição aqui no meio. Aí vou estopar essa e essa mais ou menos aqui. E vou montando isso. Tá? Lembrando, minha conta aguenta tranquilamente esse tipo de flutuação. E aí, pode ser que tem gente que vai querer operar 0,10, vai ter que operar um lote. O importante é saber gerir essa flutuação, tá bom? É uma estratégia para você dormir tranquilo e não sofrer aqui com alavancagem, tá? É legal ter alavancagem, sim. Quanto mais alavancagem aqui, melhor. Por causa da chamada de margem, mas não porque a gente vai alavancar a conta, tá? A ideia não é isso. Geralmente a pessoa que alavanca muito, em algum momento ela toma algum revés, tá? Então, eu dei o exemplo aqui no MXNJPY. Isso funciona para diversos outros ativos, tá? O USD-CNH também funciona muito bem, que é o chinês, tá? O chinês também funciona muito bem. Então, mesmo exemplo que eu dei ali, ó. A gente vê desde 2013 ele nas mínimas e a gente vê nas máximas aqui agora em 2024, 2025, tá? E aí, é mesmo exemplo, olha. A gente tem aqui, se ele romper para cima, a gente tem ali, ó, 35 dólares de possível stop. Se ele for para baixo, vamos arrastar a linha aqui, ó. Se ele for trabalhar para baixo, ó, menos 24, menos 25, menos 90, menos 100, menos 164 dólares. Ou seja, a oscilação total aqui, a range desse ativo para cada 001 é 200 dólares. Então, se você tem uma conta aqui de 400 dólares, já te permite fazer uma entrada aqui, uma entrada de médio embaixo e uma entrada você consegue praticamente estopar uma na outra fazendo um preço médio, tá? Cara, tem diversos tipos de conceito, diversos tipos de operacionais. Esse é o tipo de operacional em que eu durmo à noite, fico confortável de fazer, fico com o tempo a favor.
Então, o mais importante é o tempo, ele é seu aliado. Ao contrário do day trade, em que o tempo corre contra você, você precisa tomar uma operação rápido, o tempo aqui é seu aliado. Então, a gente joga a favor do tempo, com tranquilidade, com alocação. Você faz o stop sim, você não fica esperando o preço voltar, mas esse stop é um stop que eu julgo é um stop inteligente, tá? Algumas vezes você faz a entrada aqui nesse caso, no outro dia tem um spike, ele já vai para o seu alvo, você não precisa fazer preço médio, não precisa fazer nenhum tipo de gestão de ordem, tá? Tudo isso que eu falei, ele se aplica para quando o movimento de entrada dá errado, tá? Que geralmente é matemática aqui, ó, 50%, tá? 50% das vezes vai para o teu lado, 50% não vai. Inclusive, esse é um assunto que eu vou tratar aqui em outros vídeos, que é sobre aleatoriedade do gráfico. Probabilidade e aleatoriedade, tá? Porque o mercado é extremamente aleatório e isso aqui é matemática. Eu vou ficando por aqui. Deixa um comentário aí embaixo. Quero saber sua opinião. Esse aqui é um tema muito polêmico. Curte, compartilha. Valeu!